levemos os nossos pensamentos a Jesus, pedindo o auxílio dos benfeitores espirituais para este momento, para que possamos, juntos, aqui nesta noite, elevar o pensamento ao alto, para colher os frutos que serão aqui distribuídos. E nós, por nossa vez, possamos, após nos alimentar destes conhecimentos, pouco a pouco, ir aplicando em nossas vidas, com a intenção de não só melhorar nossa qualidade de vida, como também dividir com todos aqueles que convivem conosco. Que Jesus nos ampare, nos inspire, para que possamos aquietar os nossos corações e assim criar esta conexão com a espiritualidade maior. Que assim seja. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, uma noite muito especial para nós, onde nós temos a presença de um amigo muito querido, que é o Sebastião Camargo. Ele sempre visita a nossa região, e sempre que visita nos dá a oportunidade de agendá-lo alguns dias, de distribuir, nos permitindo criar estes laços com os nossos amigos, para que estes possam receber então o Sebastião nas suas casas. Eu agradeço a todos vocês aqui de Santa Adélia, que nos acolhe, a direção, aos amigos queridos. Muito obrigado, de coração mesmo. Hoje vocês vão receber um ensinamento que às vezes foge à nossa maneira usual, de receber, de ter contato com essas instruções. Sebastião é um estudioso da mente humana e, dentro das necessidades que as circunstâncias da vida lhe impôs, aprendeu a crescer à medida que foi conhecendo a si mesmo, conhecendo seus potenciais que aliás todos nós carregamos e que podemos acessar à medida que a nossa vivência no dia a dia esteja de acordo com o conteúdo daquilo que já sabemos. Aí sim, nós começamos a acessar esses recursos em nós. Sebastião Camargo, apesar de residir em Três Lagoas, é de origem mineira. É um grande amigo, tem visitado não só a região, como diversas partes do país, levando conhecimento por meio de suas obras, que estão expostas logo mais aí à frente. Seus materiais em multimídia, CD, DVD, do quais vocês depois podem tomar conhecimento, e todos eles vêm ao encontro de necessidades muito particulares de cada um de nós. Então esse amigo, que é fundador do projeto Despertar da Consciência, que aliás leva o título de sua obra, o Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, é que vai nos falar na noite de hoje, aqui no Humildade. Sebastião Camargo também, para aqueles que acompanham a programação da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, apresenta os programas, Despertar da Consciência, lançando essas reflexões para que nós possamos crescer com elas. Então, a noite de hoje, eu deixo esse grande amigo fazer com que vocês possam colher de tudo aquilo que ele já colheu e aplicou em sua vida. Sebastião, seja muito bem-vindo nessa casa. Muito obrigado.
gostaria, se possível, tivesse alguém aqui com facilidade de leitura para ler alguns dizeres que vai estar sendo projetado aqui no telão, tá? Por favor. Eu mesmo, eu tenho que ficar aqui de cinegrafista. Tá? Quem se manifestou? Não ouvi. Lígia? Não? Ela não está. É só ler, Solange. A Lívia, só o perispírito da Lígia chegou. Ela ainda não. Obrigado, querido. Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Allan Kardec. Aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você o sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Richard Brandt. Aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário para aprender o que ensina, o drama do que aconteceu. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Carl Jung. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder estar nesta casa, neste hospital de almas, neste mar de esperanças, nessa escola de amor. Hoje vamos tecer algumas reflexões em torno do Evangelho do Cristo, falando de algumas virtudes. Lá no fundo está ouvindo? O microfone parece que está desencarnando aqui no... Está ouvindo aí no fundo? Tem necessidade de todos os ventiladores. Alô? Esse é a gente. Sebastião, só um minutinho, talvez esse aqui está certo. Só o microfone. Só o microfone. Só o microfone. É que essa caixa aí não empurra. Não? Não deixa. Você
Agora dá para ouvir? Eu não sei se foi eu que cresci, mas eu já ia subir na cadeira para falar seu microfone. Hoje o tema: humildade, consciência e paciência. Creio que isso não tem nada a ver com a vida de vocês, mas um dos capítulos do livro que nós estamos organizando vai falar da essência das virtudes, o que Jesus chamou de a outra face. Se alguém te bater a face do orgulho, responda-lhe com a humildade. E humildade é quando eu tenho a oportunidade de julgar, de criticar, de condenar, de reclamar, eu abro mão de tudo isso e apenas abençoo. E bênçãos, ou bênção, significa oportunidade ou oportunidades de trabalho no bem. Então, quando nós levamos ou apresentamos a nossa proposta a Deus, usando para isso a oração, que para alguns tem o objetivo de louvar, pedir, agradecer, mas um grande número não sabe ainda ou esqueceram e transfere até a oração para outrem realizar. E Joana de Ângeles, quando eu transfiro a oração para outrem, o outro recebe todos os benefícios, eu apenas os estímulos para fazer o que ele está fazendo em seu universo. De modo que, se Jesus afirma, meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também, e pedir a Deus bênção, eu estou pedindo oportunidade de trabalho no bem. Não se esqueça, todas as vezes que for pedir alguma coisa, peça oportunidade de trabalho no bem, porque Deus não dá nada pronto, a cada um conforme as suas obras. Até o Pai Nosso original adulteramos, com fins ou com objetivos de enganar-nos ou enganar a própria consciência. Vejamos, conforme as luzes do Evangelho do Cristo e a consciência desperta de Severino Celestino no Pai Nosso a partir dos originais. Pai Nosso que estais nos céus é o que nós fizemos com ele, com o Pai Nosso original. Então Deus está em algum lugar no céu e nós aqui, às vezes eu no meu inferno particular, quando começo a reclamar, porque a reclamação é como uma ferrugem que destrói a maquinária e, no nosso caso, adoece o próprio corpo. Pai Nosso dos céus é o que está no original. Se existir céus, ele está em toda parte, porque Deus está em toda parte. É onipotente, onisciente, onipresente. Santificado seja o seu nome. Nós humanizamos Deus e estamos torcendo para que ele torne-se melhorzinho, não seja tão cruel, tão punitivo. E no original está assim: santo é o seu nome. Deus é, ele não está santificando-se. Venha a nós o teu reino, de preferência só a nós que somos espíritos, porque a doutrina é dos espíritos, nem vou falar dos espíritas, mas para todos, para os pré-humanos, para os animais, em todas as frequências, não só para nós espíritos animando a forma humana. Venha o teu reino, é o que está no original, para todos igualmente. Seja feita a sua vontade, desde que não contraria a nossa. Porque eu já peço e exijo que ele faça a minha vontade. Se ele não atender o meu pedido como eu estabeleci, eu já fico de ponta com ele. Só que no original está: tua vontade se faz.
queiramos nós ou não. E aí nós negociamos um tanto mais. Perdoa primeiro as minhas culpas e depois me ensina a perdoar a quem me ofendeu. Perdoa as minhas ofensas, depois me ensina. Nos originais não é isso que se encontra. Me dê novas oportunidades de trabalho no bem, porque Deus não perdoa ninguém. Se Ele não perdoa, quem sou eu para perdoar? Porque perdoar não é o que pensamos. O processo de perdão é um processo de reconciliação. Então, conforme eu quero que Deus me dê a oportunidade de reconciliar-me com a minha consciência, eu vou dar ao meu semelhante a oportunidade de reconciliar comigo. Então, perdoa as minhas culpas depois que eu fizer a minha parte, quando eu houver perdoado a culpa daqueles que me ofenderam. Então, está nos originais. E temos a ousadia de dizer: livra-nos do mal. Deus criou o mal por acaso? Allan Kardec diz que Deus não criou o mal. Como Ele pode livrar-nos de algo que Ele não criou? Se existir mal, fruto da nossa ignorância, é o mal que nós criamos. Segundo Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, o mal que me faz mal é o mal que eu pratico. O mal que os outros me fazem não me faz mal. O único mal a temer, segundo André Luiz, na obra Sinal Verde, é aquele que ainda existe em nós. E se eu modificar dentro o que está em desalinho, fora tudo estará perfeito. O verdadeiro antídoto contra o mal, se ele existir em nós, é o bem. Por que não? Me ensina a fazer o bem, que eu já estou livre do mal. E se eu concordar com isso, eu assino. É o que nós chamamos assim seja. Então, quando nós falamos de consciência, Kardec, na questão 127 da obra que é o Espiritismo, ele narra que são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas reencarnações. Números incontáveis de espíritos em plano menor compõem a nossa realidade biológica. Vocês sabem disso? Que um universo infinito, infindável de espíritos menores estão dentro do seu corpo. Basta você ler André Luiz, Evolução dos Mundos. Em nosso corpo físico há uma infinidade de pequenos seres que chamamos de princípios inteligentes em incontáveis estágios, sendo conduzidos pela nossa realidade. Vamos dar um exemplo bem prático e muito fácil. Vocês já plantaram alguma coisa, alguma semente de algum vegetal qualquer? Sabe as condições para fazer isso? Tem consciência de como fazer? Sabe a lua que deve ser plantada? As condições que deve dar a esse ser para que ele possa nascer? A semente tem consciência disso, do que ela precisa, e sabe, antes mesmo de ser lançada à terra, que a primeira coisa que ela tem que fazer é morrer. Se ela não morrer, ela não nasce como vegetal, ou ela não se faz. E se ela não admitir relacionar com seus semelhantes menores e promovê-los, ela não se fará, porque ela vai assimilar a terra se a água dissolvê-la. E se a água aceitar a tarefa, se o ar não equilibrá-la, ela não existirá. Se o ar aceitar a tarefa e a luz não vitalizá-lo, ele também não existirá. O que nós falamos, nutrientes da terra,
um dia fora água, que antes fora ar, e mais recuado no tempo fora luz. Então a luz, quando une-se as partículas desta luz, forma-se a estrutura do ar. A evolução deste ar transforma-se na água e a água na própria terra. Então a terra sem a estrutura da água praticamente não faz nada. A água sem a estrutura do ar, vocês podem pegar uma bomba a vácuo em casa, tire o ar aqui desse copo d'água. Vocês vão ver a água ferver em temperatura ambiente. Só de extrair o ar que está aqui no copo. Faça isso se vocês tiverem o acesso a essa bomba a vácuo. Extrai o ar. Se extrairmos a luz do sol das entranhas do ar, ele não serve ou não existirá, para ser mais exato. Então a semente vai assimilar a terra com o auxílio da água, do ar e da luz. Agora ela consegue nascer, porque sozinha, por mais que ela aprenda a organizar tudo que existe nela e transformar tudo isso em algo componente do vegetal, segundo Allan Kardec, ela não conseguirá sozinha, com tudo que ela tem, construir uma folha sequer no vegetal que ela almeja ser. Quando vamos reencarnar, nós como pais, quando desejamos conceber um filho, a maioria de nós sequer temos consciência que tudo que nós criticamos, fazendo o contrário da humildade, julgamos, condenamos, reclamamos nos outros, nós estamos arquivando de forma indestrutível, segundo Emmanuel na obra Pensamento e Vida, para mais tarde passar pelas mesmas coisas que agora condenamos. As criaturas que condenam o vício no filho dos outros, fatalmente os seus filhos serão viciosos, porque ela vai criar os seus corpos no processo de gestação, quer seja o pai ou a mãe, porque ambos participam, todos os caracteres do que ela julgara ou do que eles julgaram e condenaram no filho ou nos seres que estão à sua volta. Então, tudo que condenamos em nossos semelhantes, arquivamos em nós, para fatalmente mais tarde passar por tudo que agora condenamos. Se não tivermos a paciência de estruturar um pensamento conforme as diretrizes do Cristo, desejando conceber um filho saudável, sem vício ou sem vícios, honesto, trabalhador, digno, honrado, mas eu preciso ser antes dele, porque sou eu que estou construindo as suas espaçonaves, os seus veículos de expressão, para que ele possa gerenciar isto no amanhã. Quando falamos de crianças índimas, e achamos que somos privilegiados em recebê-las, são seres com grau de intelectualidade muito grande, mas não têm moral. Se não encontrarem em seus pais os valores, os caracteres morais, eles se perdem facilmente, porque desde tenra idade já são ditadores, já mandam nos pais, como nós estamos vendo aí na nossa sociedade, um grande número deles. Eles exigem, dão ordens, e os pais que não sabem o processo da humildade, que é o alicerce de todas as virtudes, a consciência, que é a estrutura dessas virtudes, e a paciência para edificá-las, dificilmente vão conseguir, porque a maioria dos pais que estamos vendo aí estão dando coisas aos seus filhos e não educação. E educar é extrair da consciência do reencarnante o que ele já tem de nobre, de belo, de útil. E se ele não tem, eu preciso impregná-lo com as minhas virtudes. Se eu não as tenho, é necessário que eu as adquira antes de concebê-lo, porque o espírito, após a concepção, aprende com tudo que penso, com tudo que sinto,
com tudo que falo, com tudo que faço, numa velocidade 10.000 vezes a mais do que depois que reencarna, depois que vem à luz, após mais ou menos 40 semanas, que na realidade não significa 9 meses, quase 10 meses. E nós queremos conceber filhos sem saber o que significa. E mais ainda, eu chego à conclusão que devo iniciar a minha atividade sexual sem saber sequer o que é sexo e o que é energia sexual, a maioria dos jovens. Esquece que Emmanuel, na obra Vida e Sexo, afirma que sexo é espírito, a matéria-prima do cosmos, o princípio inteligente do universo, a mônada primordial, nós, ou a nossa origem fundamental. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Sexo, o mecanismo que começa na consciência, expande-se na mente, atinge o corpo perispiritual e culmina no sistema reprodutor ou nos órgãos genitais. A energia sexual como recurso da lei de atração, e a lei de atração é a lei de amor que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. O amor. Então, a energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades da qual se revestem. Porque esta energia criadora, que nós chamamos de energia sexual, nasceu da expressão do amor, que nasceu do Evangelho, que é uma emanação da consciência cósmica. Então, no início era o Verbo, a palavra, o Evangelho, a força, a vitalidade, a vida. Com o mecanismo de expressão, esse Evangelho recebe o nome de amor, como um prolongamento do psiquismo divino expressado pelo Verbo Criador. O amor para relacionar-se é o que nós chamamos de energia sexual, relacionamentos sexuais. Não estou falando de ato sexual. Se olharmos para uma coisa qualquer, eu estou tendo um caso de amor. Se eu estou com os olhos educados, usando-os para ver a essência das coisas e não a embalagem somente. Então, quando olhamos para alguém, estamos relacionando, permutando realidades que a maioria de nós desconhecemos. Não há como expressar o mais discreto pensamento sem antes interagir com incontáveis realidades. Não tem como interagir sem perguntar. Quando eu olho para você, algo do meu universo já está no seu, algo do seu já está no meu. E não tem como permutar sem se relacionar. E Allan Kardec narra que esse energismo, além de sair sobre a gerência da vontade, com os recursos do pensamento, através do laboratório mental, expressando-se a partir das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e atitudes, sai mais pelos olhos e pelas mãos do que por qualquer outro mecanismo, segundo ele, naquele momento. Então, quando olhamos para alguém, eu, por exemplo, como bioquímico, eu vou examinar o sangue de vocês. A depender do que sou ou de como estou, o sangue que está lá no laboratório está conectado com a consciência de vocês. O que eu fizer nesse sangue reflete no universo de vocês, segundo experimentos científicos. O sangue ou o DNA dos doadores chegou a uma distância de 600 quilômetros de seus doadores. Tudo que esses doadores estavam pensando, sentindo, falando e fazendo refletiam no sangue que estava a quilômetros de distância. E o mesmo foi constatado quando
Os médicos, os pesquisadores, os cientistas tocavam nesse DNA, matando-se negativos ou reconfigurando-se harmônicos. Então, quando nós tocamos no sangue como bioquímico, eu, conforme a minha paz interior, porque paciência é a ciência da paz ou a doação de tranquilidade interior. Se eu tenho isso, o resultado vai ser o que eu não conseguir transformar no dono ou no doador deste sangue. Porque se eu estiver em paz com a minha consciência, se eu tocar num átomo desse sangue, eu altero a estrutura de uma estrela, não só de toda a estrutura do doador. Porque numa célula que eu estou dominando, na célula vermelha, em especial, no sangue, a parte, nós chamamos de hemácias, as células vermelhas, não estou falando das células brancas do sistema imunológico, tem 280 milhões de moléculas em média, e cada uma com 10 mil átomos. Eu não preciso alterar mais do que um átomo para mudar o indivíduo como um todo, para alterar o seu comportamento. Quando eu tenho humildade, consciência e exercito a paciência, eu vou analisar todas as possibilidades de este ser, do qual nós coletamos o sangue, estar no estado harmônico ou desequilibrante. Com essa sensibilidade consciencial, eu consigo, se tenho capacidade moral para tal, se eu não tenho apenas um diploma de bioquímico, mas eu me interesso pela harmonia do ser humano, conhecemos bioquímicos e seres com essa capacidade. Vejamos, pelo menos um caso. Uma jovem adolescente usando em desalinho o seu universo reprodutor, usando de forma indevida a sua sexualidade, contraiu um câncer uterino, um câncer de colo. Assustou com a situação, sendo orientada para que use ou que seja usada, que fosse usada a sua energia sexual como força criadora para pensar no bem, para falar do bem, para sentir o bem, para fazer o bem, acalmando ou transformando a sua energia sexual em agentes de harmonia do cosmos. Ela assumindo a responsabilidade de ter um comportamento diferenciado a partir de então, o exame ia ser feito fora da cidade de origem, levaria de 15 a 20 dias para retornar ao resultado. 2 dias depois, ela dialoga com alguém com esse cabedal de consciência, humildade e paciência, interfere no universo físico, psíquico, emocional, moral e espiritual da jovem, atinge os tecidos que foram coletados para biópsia, ou no caso foi 3 biópsias. Quando o resultado retornou e o médico, que era um oncologista experiente, não tinha dúvida, era só para confirmar, deu negativo. Ele, não acreditando na situação, coletou de novo, enviou de novo, deu negativo outra vez, porque ela levou a sério, mudou o comportamento, estava se esforçando. Coletou pela 3ª vez, deu negativo. E a jovem está aí até hoje, usando em equilíbrio a sua energia, porque essa energia serve para quê? Para pensar, para criar qualquer coisa na área da intelectualidade, para relacionar qualquer coisa na área da afetividade, ou para criar corpos quando eu me decidir por concebê-los, porque a energia sexual não foi feita para o prazer irresponsável. Ela faz parte quando assumimos a responsabilidade da harmonia em mais altas frequências. Nós vamos
criar situações ou a nossa própria realidade física, psíquica, espiritual, moral em qualquer situação. Quando nós unimos com outro ser e desejamos juntos ser ou formar a estrutura do lar, que é maior do que os dois juntos, e lar não é a casa, é o que os dois vão viver juntos em termos de valores morais e espirituais. Agora nós vamos ter direito ao prazer também, na busca da construção de uma vida a dois, inicialmente começando por um ajudar no equilíbrio do outro, porque um pode, com a energia sexual, curar o outro fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, como se reorganizasse moralmente e criasse estímulos até espiritualmente, segundo o doutor e mestre nesta área da energia sexual, chamado Jorge Andréa, um dos mais renomados cientistas, doutor e mestre em psiquiatria, mais de 60 anos nas lides espíritas. Esse jovem sabe do que está falando, porque num dado momento, ele, numa reunião de desobsessão, fazendo como a maioria de nós fazemos quando participamos sem consciência, uma proposta para que o chamado obsessor passe de perseguir o obsediado, se assim foi a realidade. Ele aceita como uma condição que o Dr. Jorge Andréa recebesse como filho, o recebesse como filho. Ele lembrou que a sua esposa não tinha as duas trompas, e para se ver livre do obsessor, segundo ele aceitou recebê-lo como filho. Ele desapareceu da reunião. E a esposa foi sentindo algumas coisas diferentes. Um mês após, foi ao médico, é examinada. Após, o médico lhe deu os parabéns. E ela disse: não estou entendendo. Eu estou enferma e você me dá os parabéns? Ele afirma: até onde me consta na minha experiência como médico, gravidez não é doença. E ela quase desencarnou. E o Dr. Jorge Andréa também. Mas eu não tenho as duas trompas. Não é isso que o ultrassom mostrou. Duas novíssimas, perfeitas. E chegou o pequeno general, segundo ele, que era um general nazista. E já chegou quando, nas primeiras oportunidades, já colocava o dedinho no rosto do Dr. Jorge Andréa, querendo dar ordens. Ele falou: aqui não, general. Aqui você é soldado raso. O general aqui sou eu. Você tem o direito de falar sim, senhor, não, senhor. Não mais do que isso. Como eu aprendi no exército, como soldado, eu só tenho direito, eu só sou superior, para ser mais exato, ao tempo. Eu tenho que fazer o que for necessário fazer, no sol, na chuva, em qualquer situação, sem reclamar. Então eu tenho a superioridade somente em relação ao tempo, mas em relação aos meus superiores, só tenho o direito de dizer sim, senhor, não, senhor, somente isso no exército. Então vamos fazer um pequeno trajeto, pequeno assim, de umas 200 telinhas desta a partir de agora, porque hoje é feriado mesmo, a gente pode ir até mais tarde. Amanhã vocês começam a trabalhar logo cedo. Tancredo Neves, quando dormia, só dormia 1 hora. Vocês dormem mais de 1 hora? Não é a quantidade de sono que nutre o corpo no repouso, é a qualidade, não é a quantidade. Se vocês entrar numa frequência no exercício da paciência, que é o que vocês vão fazer agora, porque eu só vou terminar 10 para meia-noite, eu já combinei com os dirigentes. Vocês têm o direito de sair, e pode sair agora se quiser, ou de ficar e exercitar a paciência, que é a ciência da paz, ampliar a consciência
e o exercício de humildade para calar-se para que o mais tolo possa falar. Querem sair ou querem ficar? E não olhe no relógio, por favor. Então, quando surge um fato novo que não se situa no circo de uma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve despojar-se de seu saber e considerar que é um estudo novo, que não se pode fazer com ideias preconcebidas. Neste momento, eu vou deixar tudo que sei aqui fora e me deixar conduzir por quem vai assumir a partir de agora. Se sábio é quem reconhece a sua ignorância, é o que eu farei a partir de agora, e vou deixar a minha consciência como se fosse um papel em branco, e a minha mente também, assim como as minhas emoções, os meus instintos, qualquer frequência vibracional em mim. Porque a mais bem arquitetada questão do Livro dos Espíritos, da sua 3ª edição, para mim, é esta: qual meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Percebe que Allan Kardec não queria qualquer meio, queria um meio prático, e não só prático, mais eficaz. E não para viver no mundo dos espíritos, de lá viemos, menos fácil é viver aqui, e resistirmos aos arrastamentos do mal. Basta vocês deixar, ou intencionar, melhor dizendo, deixar de tomar refrigerantes. Há uma possibilidade muito grande de a cada esquina alguém ofertar de graça para vocês. E vocês, tomando consciência que um copo de refrigerante tem tantas toxinas, que vocês teriam a obrigação moral, se quiser a saúde de vocês, tomar 32 copitos com água acima de 7,4 do seu pH. Não essas águas minerais ou a água mineral que normalmente compramos com menos de 6, a maioria delas. Eu só conheço uma com 7 e pouco, quase 8, e uma água de Ibirá com mais de 10. Qualquer água que tomemos sem consciência, nós vamos estar poluindo o nosso universo biológico. E o refrigerante, além de não ter nada útil ao corpo, ele vai trazer tantas toxinas que gastaremos 32 copos com água nobre para tirá-lo daqui. Mas vocês podem dizer, mas como? Onde eu vou conseguir essa água? De graça. A natureza não está fornecendo? Respire com suavidade. O que vocês estão respirando? Basicamente água. A maioria não sabe disso. E por saber disso, desde quando nasci, o máximo que eu tomo a cada 24 horas, menor do que esse 4 copos de água por dia. E nunca adoeci por conta disso. A ciência já chegou lá, já está falando isso. Então não é a quantidade de água que se toma, é como eu estou na hora que eu estou tomando. E eu posso pegar uma água poluída e em meio segundo, a partir do que penso, transformá-la no mais perfeito alimento, no mais nobre medicamento, muito melhor do que a água de Ibirá, em meio segundo. Se eu estiver exercitando pelo menos a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de dias melhores, que fortalece o meu sistema imunológico em 300 mil vezes e enriquece tudo que eu toco na mesma proporção. E Kardec recebe a resposta: conhece-te. Não bastaria isso hoje? Um sábio da antiguidade já falou disso: conhece-te a ti mesmo. O que somos? Quem está aqui comandando esse corpo? Sou eu a totalidade ou sou apenas uma diminuta fração? Como fazer para acessar as boas resoluções tomadas pelo Espírito ou pela minha consciência nas suas diversas reencarnações? Como que eu posso fazer para acessar
como aquele jovenzinho lá em Grajaú, no Maranhão, sendo um matemático, hoje com 7 anos de idade, sem raciocinar. Você pode perguntar ele o que quiser, ele responde sem raciocinar. Ele acessou o matemático que havia nele, com apenas isso. Fez o dever de casa no primeiro dia de aula, escrever de 1 a 10, com o auxílio da sua avó. Fez no segundo dia, de 10 a 20, e perguntou à sua avó no segundo dia se ela não sabia até 100. E chegou na escola já com a escrita até 100. Perguntou à sua professora quantos dias tinha um mês e quantos meses tinha um ano. Foi só isso e mais nada. A partir daí você pergunta a ele: eu nasci em 8 de novembro de 1959. Quantos anos eu tenho? Sem raciocinar. Tantos. Quantos dias? Tantos. Quantas horas? Quantos minutos? Quantos segundos? Qual a raiz quadrada do número X? Tanto. Não raciocina. Ele acessou a sua consciência, o matemático que havia nele. Como fazer isso? Fazendo bem. Quando eu estabeleço um critério, quanto mais nobre for as minhas intenções, quanto mais extenso for os benefícios, mais profundo eu mergulho na minha consciência e mais conexões eu faço com outras consciências que podem enriquecer a minha consciência com as informações. Vejamos um fato que aconteceu com a jovem de Guarulhos, São Paulo, que temia não passar no vestibular, e não era dessas que não estudavam. Ela estuda e muito, mas não retinha com facilidade as informações, e quando diante de uma prova, diante de um teste, às vezes ela esquecia tudo. Explicamos para ela como fazer, idealizando como se estivesse lá sentado lendo a prova, respirando profundamente para oxigenar melhor o seu cérebro, tomando consciência disso, para que ela tivesse melhor capacidade de raciocínio, apresentando a sua proposta como candidata a cursar a universidade, imaginando estar fazendo o vestibular, colocando tudo que ela soubesse, tudo que ela conseguisse lembrar, sabendo que se ela se esforçasse ao máximo, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então, o mínimo que acontecer é alguém multiplicar 100 ou 1000 vezes o esforço bem direcionado. Isso é Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, com o nome de Espírito Amigo, na lição terciária que tem. E ela não só passou naquele, passou em mais 5, passou em 6 vestibulares. E já havia imaginado não só passando, cursando, sendo contratada pela empresa. Não só começou a cursar, e nos primeiros estágios, que normalmente, às vezes a gente até paga para fazê-los, ela foi remunerada desde o primeiro estágio, e adquiriu o seu veículo novo nos estágios, ou com dinheiro dos estágios. 1 ano e meio antes de concluir o curso, foi contratada pela GE, multinacional, que nós sabemos. Fazendo esse plano: que tipo de profissional eu quero ser se eu passar no vestibular? Que tipo de aluno eu quero ser se eu passar no vestibular? E assim fez. E aí está, para qualquer um questionar a ela, se for o caso. Dou o telefone se vocês precisarem. Não sei se o sábio da antiguidade é Lao Tzu ou Lao Tse. Só sei que ele afirmou 6 séculos antes de Jesus, ele nascera 604 anos antes: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti. Na verdade, a maior dádiva que pode dar ao mundo é aquela da tua própria transformação. Não queira transformar o esposo, a esposa, os filhos, os pais.
transforme-se após conhecer-se. Ninguém ama o que não conhece. Ou melhor, ninguém ama o que não respeita. E ninguém respeita o que não conhece. Baseado nessas informações, Leon Denis, em O Problema do Ser e o Destino da Dor, narra: se o homem soubesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado. Não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco. Compreenderia sua força e acreditaria na possibilidade de ele próprio alterar seu presente e seu futuro. E para Joana de Ângeles, seu passado também, porque nós podemos viajar no tempo para o passado também, segundo ela. Qual o quesito essencial? Humildade. Pelo menos reconhecer que eu só sei que nesta situação eu nada sei, como dizia Sócrates. Então a maior trava, o maior ou o mais terrível mecanismo de perturbação, nós chamamos de ignorância. Quando eu admito a minha própria ignorância e com humildade me apresento com sinceridade, Deus, o Cristo, vai enviar seus emissários para orientar-me, não para fazer por mim o que me cabe fazer, não para curar-me, porque é função minha, porque Deus não criou doença, é obrigação minha, não para orar por mim. Orar é iluminar-se de dentro para fora, não tem como transferir o processo. Não para curar da obsessão, pior do que ela são as minhas más inclinações que atraem os obsessores. Não para aplicar-me passos e dar água frutificada indefinidamente. Eu tenho uma fonte inesgotável e inestancável de energia que alguém está doando a mim. Eu preciso usar o meu potencial e magnetizar a água. Basta eu pensar em meio segundo, eu já estou no interior dos núcleos atômicos, que são centros vitais, levando o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e alterando a estrutura da água. Ou uma leitura do Evangelho por 5 minutos com a intenção de compreender e aplicar esta, por exemplo, que está no capítulo 10, no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: a indulgência. A indulgência atrai, acalma e reergue. Veja o tamanho disso. E a indulgência não intenciona ver e comentar os defeitos dos outros, mas sim ver a essência consciencial, o nobre em cada ser, porque todos somos expressões de Deus. E se eu tiver essa postura, os seres necessitados vão ser atraídos por este campo de atração benevolentes, não coniventes, mas indulgentes. Quando as pessoas ou os seres chegarem próximo de mim, vão se acalmar com a minha humildade, o meu estado de consciência, bebendo na fonte da minha paciência, a minha tranquilidade interior. E quando sorve algo do meu mundo, como forças, diretrizes, estímulos, exemplos, ela se ergue, tem parâmetros para começar a pensar em algo novo, sentir o que está pensando, falar o que está sentindo e viver o que está falando. De modo que agora eu lanço um desafio a vocês, e eu pago pela informação, e muito bem, assino um cheque em branco. Se tem fundo é outra coisa, mas assim, para vocês me dar uma saída para a palavra jamais, para que eu saia pela tangente. Por exemplo, jamais os chamados obsessores conseguirão entrar no espaço onde haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais. Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade. Então me dê uma saída para que eu culpe eles da minha problemática. E o coronel M, na revista Espírita, quis culpá-los. Foi queixar-se para Kardec. Kardec falou: isso não é possível.
Mas supondo que fosse, você não vai vencê-los com baionetas. As armas são outras, são morais. Torne-se mais forte do que o obsessor moralmente, que você se livra dele, que você vence. E ele vai te ver a partir daí como seu Senhor. Mas pior do que ele são as nossas más inclinações que os atraem. E os únicos meios para curar-se da obsessão, a prece fervorosa e a nossa transformação moral. Únicos. Ajude-me a sair da palavra sempre. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? A questão é a 909 do Livro dos Espíritos. E a resposta: sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade, a humildade, completo eu, o estado de consciência e de paciência para repetir a lição até transformá-la em virtude. O homem poderia sempre, sim. Ajude-me a sair da palavra nunca. Por exemplo, com Emmanuel na obra Pérolas do Grande Além. A saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Teremos que voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, na nossa própria personalidade e na natureza que nos acerca. Emmanuel, ajude-me a sair disso. A saúde humana nunca será o resultado do auxílio externo, segundo André Luiz em Missionários da Luz. O auxílio da alopatia, homeopatia e todas as terapêuticas alternativas do mundo físico, psíquico, emocional, moral e espiritual só resolvem os efeitos. A causa só será saneada quando o indivíduo mudar a sua conduta. Único, eu já citei, os únicos meios para nos curar da obsessão, a prece fervorosa. O que é isso? Fé é conhecimento de causa. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza e só a tenho após a compreensão. Eu acredito que posso transformar essa água, que já é um medicamento, que já é um alimento, no mais potente medicamento, no mais perfeito alimento, porque eu sei que o Evangelho está nela e também na minha consciência. E quando eu trago o Evangelho que está em minha consciência como força, vitalidade e vida, eu vou transformar a sua estrutura com a força imanente nas minhas virtudes, com a vitalidade gestada em minha mente, com a vida que está em dinamismo perpétuo em mim. Basta eu direcionar o meu olhar físico ou espiritual para a água e já começa o processo de transformação. E não precisa ser esta, pode ser a água onde eu estiver direcionando o meu pensamento. Numa obra chamada A Vida Secreta das Plantas. E eu lembro antes de André Luiz que falava que o agricultor, o horticultor, começa a interferir na estrutura da terra antes mesmo de tocar na terra. Só de pensar na gleba de terra já começa a interferir. Antes mesmo de chover, ele já interferiu na estrutura da chuva, porque vai imaginar arando a terra, a chuva chegando e etc. E assim com a estrutura do ar e a estrutura da luz. E na obra A Vida Secreta das Plantas, que nós vamos ver alguns cientistas conversar com as plantas, com a terra, com a água, com o ar, com a luz. No experimento não estava dando certo, estava fazendo tudo conforme eles haviam planejado, no sentido da conduta para alterar a terra, a estrutura do ar, da água e da luz, mas naquele caso não estava dando certo.
E eles resolvem analisar a alimentação dos horticultores, dos agricultores, e perceberam que a alimentação estava interferindo no experimento, e eles alteram o tipo de alimentação e deu certo o experimento. Por isso vocês podem perceber, a partir de hoje, a depender de onde se alimentam, e do que se alimenta, e como se encontram na hora da alimentação. Espero que ninguém aqui tenha o hábito de ter uma televisão na cozinha. E normalmente a hora do almoço é a hora de alguns jornais, e alguns se espremer e sai sangue. E eu não creio que nós vamos estar ali participando daquilo, confeccionando o alimento, onde eu estou alterando a estrutura do alimento e vou alterar a estrutura do DNA de quem come. E como eu disse ontem, a segunda TVzinha, chamada micro-ondas, também não vai estar lá presente. Porque como João Francisco já dizia, e hoje lembrado também por José Francisco, a experiência que Zanarotti, um amigo nosso, tivera, na cozinha tinha pássaros na gaiola, mas eles morriam. Todos que eram colocados, com o tempo eles morriam. E até perceberem que o micro-ondas também estava na cozinha. Eles tiraram a gaiola da direção do micro-ondas, o pássaro não morreu. Voltou ele para a direção do micro-ondas, ele morreu outra vez. Longe do fogo. Como eu disse ontem, o micro-ondas só destrói 97% dos nutrientes mais nobres quando aquecemos por 1 minuto. Não estou falando do bolo que fazemos, da pipoca de micro-ondas, que é o pior, o mais terrível elemento cancerígeno no mundo hoje, a pipoca de micro-ondas. Ou tudo que se faz no micro-ondas. Porque além de destruir a quase totalidade dos nutrientes, ele transforma vários deles em elementos cancerígenos altamente agressivos. Mas não acredite em mim. Leia os artigos científicos, se quiser a síntese dos mais sérios que eu fiz. 10 motivos para que nunca mais vocês usem o micro-ondas. Mas não acredite em mim. Continue aquecendo, de preferência, a chupeta das crianças lá, achando que está higienizando a mamadeira do bebê. A água para fazer o leite, se for usado o leite em pó. A papinha, faça tudo isso, para que o filho de vocês tenha câncer no futuro. Não estou ameaçando, isso é uma realidade. Na União Soviética, forno de micro-ondas é proibido. E alguns países já estão pensando em proibir também. E tenha a paciência, a consciência e a humildade de reconhecer e faça com as próprias mãos, confeccione a papinha do seu filho para comer na hora que foi confeccionado. A vitalidade de uma cenoura, de uma batatinha, não vai esperar mais, no caso da cenoura, do chuchu, da beterraba, mais do que 1h30. A batatinha chega ao máximo de 2h30. Mas a maioria dos legumes, dos tubérculos, a energia vai muito rápido, se evapora muito rapidamente. Cozinhe na hora, planeje a ação. Terminou de cozinhar, pode colocar o legume dentro do congelador. Não estraga a geladeira não faz gelo. O motor, a serpentina, o processo ali, ele extrai o calor, e o que sobra é gelo. Então isso não estraga a geladeira. E não vai estragar o alimento, ele vai desacelerar o processo, vai resfriar se for o caso, e rapidamente faça a papinha e não guarde o resto. Coma ou faça o direcionamento, porque não vai servir para a segunda refeição se você quiser um filho saudável para o futuro. Nós somos também, conforme muitos afirmam, o que comemos. Tudo. Ou todos. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. A aprender, pelo menos,
que em nossa boca, no íntimo da boca, onde nós assimilamos a quase totalidade da vitalidade do alimento que necessitamos no corpo, após engolir, o corpo não consegue assimilar mais do que 5%. Aqui, quando mastigamos amorosamente, quando somos gratos pelo alimento, quando o recebemos com alegria e com a esperança que ele não falte, é que nós extraímos, entramos em contato com o Evangelho através de mais de 35 milhões de pequenas glândulas. A saciedade está na boca, não no estômago. O estômago é tão precário a sua memória, os seus sensores, que ele só lembra de enviar o sinal que já chega 20 minutos após isso acontecer. E se só chutamos para a esquerda e para a direita e mandamos para o gol, vocês vão passar pelo desconforto após a alimentação, saber que comeu além da conta. O ideal é colocar no estômago o máximo 70% da sua capacidade e deixar o espaço para que ele possa, que ele trabalhe o tempo todo em movimentos dinâmicos. E se não tivermos consciência e criar os alimentos, como estou aprendendo com um jovem que tem 86 anos, me parece agora, um indiano, que desde os 11 anos de idade não come nada, não bebe nada. Isso mesmo. Toma banho de vez em quando. Sol. Ele consegue criar com a sua mente, com o auxílio da glândula pineal, com o seu cérebro físico, porque o máximo que acharam nele foi um furinho alto do céu da boca e uma pasta parecendo com aquela geleia de amendoim que às vezes passamos no pão. Ele cria o seu próprio alimento. Ele não excreta nada, ele não sua, ele não desperdiça coisa alguma. Está encarnado ainda. Quem sabe se assim agirmos, podemos chegar à idade do outro indiano que entrou para o livro dos recordes agora, recente, com apenas 179 aninhos. Já pensou? A última vez que foi ao médico, 1971. Está aí, não está vivo. Coloca lá na internet. E não entra no livro dos recordes, falcatruas. Tudo é investigado longamente para entrar. Então o convite a vocês, se já não são, é lembrar com Confúcio a base essencial de todas as virtudes, a humildade. A capacidade de transformar o orgulho, quando achamos que sabemos tudo, em humildade, em admitir que o outro pode saber mais do que nós e parar para ouvir. Saber com Francis Bacon que o que nós chamamos de estrutura das virtudes que vamos construir em cima da base é o que nós chamamos de consciência, o substrato das virtudes ou do que nós adquirimos através dos milênios. E a virtude para organizar em cima desse alicerce, ou construir o alicerce e estruturar o estado de consciência, é a paciência, a ciência da paz. Quando eu comecei na agricultura, eu tinha 5 anos de idade. Eu não sabia quantos dias que o milho levava para nascer. Eu tinha a minha lavourinha, meu pai deixava a gente fazer. Mas todos os dias eu ia lá e erguia a terra para ver se o milho estava nascendo. Eu matava quase todo mundo, porque a força que ele precisa fazer para romper a terra é a vitalidade que ele vai desenvolver, vai criar os microtúbulos, as pequenas estruturas que nós chamamos de veias no vegetal, para que a seiva possa fluir, para que ele possa ter a força de enfrentar as intempéries e depois chegar à idade adulta. Eu não sabia. E depois fui aprendendo o tempo de plantar, quando plantar, como plantar, quantos dias levam para nascer, quantos meses para florir, depois para estar granado, com olhar sem abrir a espiga quando está na hora. Uma melancia, vocês sabem, lá no pé, é muito fácil. Às vezes, hoje, com a batida, já não dá mais para reconhecer muito, mas no pé da melancia a gente sabe. Tem pequenas estruturas logo ali no talinho, quando ela está com uma
Vitalidade X, ela está de uma forma dentro. Quando ela está secando, já está na hora de colher. Então, ter a paciência de gestar um pensamento, de enriquecer com sentimentos, de transformá-lo em ideias, de semeá-los com as palavras e de cultivá-los com as ações. Que Deus, na sua imensa misericórdia, venda em nós as predisposições para a humildade, se ainda não somos, para a aquisição do estado de consciência, se ainda não temos, para o exercício da paciência, se ainda não logramos, possa jogar o que nós chamamos as sementes das possibilidades, e a partir do nosso trabalho, com humildade, consciência e paciência, possamos nos tornar seres mais e melhores, não só transformando o nosso mundo num mundo saudável, pacífico, feliz, mas desejando que todos os seres sejam saudáveis, sejam pacíficos e vivam em paz. Muito obrigado. Muita paz. Se ficou confuso para alguns, se quiser fazer pergunta, fica à disposição dos dirigentes, se eles autorizarem. Você quer fazer pressa? Uma das mais belas palavras, ou das mais conscientes afirmações, é quando alguém informa-nos: você quer fazer a prece, fazer a oração? Porque nós fazemos, não as copiamos prontas, não é isso? Allan Kardec nos ensina, ele cria uns modelozinhos, mas informa. A prece mais eficiente é aquela na qual cada palavra que eu dizer ou que eu disser representa uma intenção, não só uma intenção da boca para fora, o que eu quero fazer por mim mesmo, porque a oração é o mais potente mecanismo de planificação, é o mais potente mecanismo para o processo da autocura. Então, de minha parte, eu vou começar inspirando o ar e nele trazendo o Evangelho do Cristo para dentro de mim, que vai ser sensibilizado por sensores na intimidade das minhas narinas. Se eu inspirar pelas narinas, pela boca não teria os benefícios. E inspirando o ar, intencionando o que eu almejo, o exercício da humildade, a aquisição da consciência, o exercício da paciência, se for o caso, de outras virtudes correlatas. E o que nós chamamos de caridade é o exercício dessas virtudes, conforme vamos ver amanhã, no dever e na caridade. Ter a certeza, outra vez, que quando doamos alguma coisa, estamos aliviando a situação, e quando ensinamos o outro a conquistá-la com as próprias luzes, estamos fazendo a caridade de fato. Então, inspirem, almejando a pacificação do próprio corpo, das emoções, porque há como pacificar as emoções com a respiração, por ser o ar, ou por estar o ar enriquecido com as forças, vitalidades, com as vidas que compõem a sua estrutura. Forças porque são muitas diretrizes. A lei de atração, a lei de gravitação, de repulsão e outras. A vitalidade, a matéria-prima e a vida presente neste ar ou no ar que está chegando até nós, vindo de outras instâncias da natureza. Inspirem
com certeza que o pensamento e a intenção de vocês está enriquecendo, sensibilizando a estrutura desse ar, gravando nessas moléculas os vossos desejos, vossas intenções, a imagem do ser ideal, saudável, consciente, responsável, alegre, feliz. E vai abraçando o próprio corpo como a porção de ar fosse entrando na intimidade dos pulmões. A gente aproveita e abraça os pulmões, agradecendo-os por carregar e enriquecer, além do que já enriquecemos, esse ar. E através das estruturas mais ínfimas, os alvéolos mais pequeninos, agora entregar essa encomenda enriquecida com a nossa intenção, com o nosso desejo, à corrente sanguínea, que a recebe e vai levá-la para o coração. E esse coração, representando os nossos sentimentos, os nossos valores, possa enriquecê-lo um tanto mais e leve-o através da circulação maior para todo o corpo. Recebendo na câmara menor, transfere para a outra e viaja para o corpo inteiro esta vitalidade do Evangelho, esta vida, esta força. E chegando na estrutura íntima das células, porque esse ar vai viajando na estrutura sanguínea até chegar no mais pequenino capilar. Viaja pelas artérias, ela vai diminuindo o calibre até chegar à estrutura mais pequenina com um calibre de 50 vezes mais fino do que o fio do cabelo. E agora entrega a encomenda diretamente para cada uma de nossas células. Não só a vitalidade do Evangelho, as ordens que nós pensamos, sentimos, que intencionamos, que desejamos. Ela enriquece o mundo aquático, o plasma da célula, cada uma de suas organelas, mergulha com a parte nobre dessa essência que não é física e atravessa a barreira através de pequenos núcleos, microcentros de energia, e entra nos meridianos, nos nadis, no campo vital, no modelo que organiza o físico, reorganizando, revitalizando e atingindo o corpo emocional, levando a autoconfiança para acalmar a ansiedade, levando a tranquilidade interior, que é a essência da paciência, levando o substrato do entendimento, que é a virtude contrária à intolerância. Tolerância é doação de entendimento, levando o substrato da abnegação, fruto das atitudes que levamos a efeito sem esperar remuneração, de tudo aquilo que fazemos sem esperar pagamento, sem esperar gratidão, sem esperar troca, sem reconhecimento de dispensamento. Esse substrato, com o nome de abnegação, chega a esse cenário pacificando as emoções. O substrato do que nós chamamos de sacro ofício, erroneamente sacrifício, que é a atuação de nós mesmos, o que já temos de nós, no pensar, no sentir, no falar e no agir. E esta força pacificadora chega em nossa mente, pacificando os arquipélagos do mundo mental, os estados de inteligência, de imaginação, de nossas memórias, ou do banco de memória, ou da capacidade de memória, e outros potenciais, atingindo a consciência, indo de encontro à consciência e de lá voltando. Agora um eterno ciclo, ou um círculo de dentro para fora, de fora para dentro. O Evangelho que está em nós e o Evangelho que está em tudo. E oramos não só pela paz em nós, mas pela paz do mundo que começa. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos faça instrumentos de sua paz.
Sebastião estão à disposição ali. Quem quiser adquirir, passa lá e passa aqui para o Sebastião dar o autógrafo aí, né, Sebastião?